Graça e paz, amados, pastor Josué Gonçalves por aqui. Olha, eu estou muito motivado, muito empolgado. Sabe por quê? Porque eu acabei de ter uma boa conversa numa live com a nossa ministra Damares. Eu acho que você não pode deixar por nada de assistir o que ela disse, porque faz parte de um tempo novo na nação brasileira. Uma ministra da família, dos direitos humanos, uma ministra que está preocupada com as políticas públicas, mas sobretudo na direção do Espírito Santo, e ela trabalha assim muito alinhada com os valores da palavra de Deus. Então você não pode perder. Clica aqui já no gostei, clica no sininho também, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, deixa sua pergunta, sua sugestão, seu testemunho aqui embaixo, que é muito importante para nós. Então vamos para o vídeo de hoje. Antes de começar, deixa eu fazer uma breve aqui para todos aqueles que estão nos acompanhando nessa hora. Eu estou falando com a Damares Regina Alves, advogada, ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, serva de Deus e pastora. Nasceu no Paraná, não é? E com 6 anos mudou-se para o Nordeste, morou na Bahia e Alagoas, sempre atuou nos movimentos sociais de proteção às crianças em situação de rua. Há mais de 20 anos, como advogada, atua no Congresso Nacional e é considerada uma referência no combate à pedofilia e à proteção da infância. É isso mesmo, Damares? Esqueceu de falar que eu sou a ministra mais bonita do Brasil. E a mais querida, a mulher mais querida, principalmente dentro do meio evangélico. Eu fico impressionado como as pessoas te admiram, e eu quero louvar a Deus pela sua coragem na função que você ocupa. Pastor, eu tô deixando o inferno doido. Descobri que os capetas estão ficando tudo com raiva de mim. Mas eu chego lá no ministério, né? Aí o assessorista fala assim: ministra, o que nós vamos fazer hoje? Aí eu falo assim: botar fogo no rabo do diabo. É o que eu estou fazendo, deixando o diabo com muita raiva. E assim, pastor, e é exatamente isso, pastor. A gente pegou uma nação que estava mergulhada num ciclo de sofrimento e dor. Uhum. E como eu estou muito ligada ao tema da infância, pastor, são anos e anos, eu posso até dizer, pastor, décadas, em que essa nação esteve mergulhada no sofrimento, sacrifício de criança. O sacrifício de criança nessa nação, pastor, ele está na história do Brasil. E aí a gente pega tudo isso e com a coragem de fazer esse enfrentamento. E esse enfrentamento na política pública, fiz esse enfrentamento lá no legislativo, na legislação, e agora eu faço esse enfrentamento com política pública, mas fiz esse enfrentamento a vida inteira no mundo espiritual. E acredito que as coisas caminham muito junto, pastor. E digo, pastor, que o atual governo, o governo Bolsonaro, ele veio para interromper um ciclo de sofrimento e dor no Brasil. E é o que nós estamos fazendo, com muita coragem. Eu confesso para o senhor que não tem sido fácil, pastor. Eu tenho tido essa postura muito de sorrir, de trazer o ânimo, de motivar. Neste momento do Covid, inclusive, eu tenho assumido esse papel de humanizar um pouco essa relação, de trazer a palavra de esperança, de conforto, mas eu confesso que não tem sido fácil, pastor. Os nossos enfrentamentos, eles são muito grandes em todas as áreas, desde o combate à corrupção, combate ao crime organizado, combate às ideologias. E aí, pastor, requer da gente muito tempo, muita energia. E eu confesso aqui mais uma coisa: a gente só fica, pastor, a gente só permanece porque vocês estão aí orando. O senhor começou aí a live falando de que o senhor não esquece de orar. É por
pessoas como o senhor, pastor, que todo dia estão aí dobrando o joelho, orando por nós, é que a gente permanece. Mas acredite, pastor, não está fácil. Os enfrentamentos são muito grandes, muito grandes. Eu imagino. Agora, eu até abri para algumas perguntas no meu store, no meu Instagram, e uma das perguntas que foi feita tem tudo a ver com o seu trabalho. Hoje, o que está sendo feito de efetivo para combater a pedofilia no Brasil? Pastor, a primeira coisa que a gente fez quando nós chegamos no ministério foi a gente, de fato, entregar para o Brasil um canal de denúncia que funcionasse. Porque o grande programa do governo federal de enfrentamento à pedofilia era o Disque 100. Nós temos que entender, pastor, que o abuso sexual, ele acontece lá na ponta, ele acontece lá no município. E a gente precisa fortalecer a rede de proteção lá no município. A gente não pode inverter. Eu fortalecer os canais aqui em cima, sendo que a pedofilia, o abuso acontece na rua, no bairro, na casa, nas cidades. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é fortalecer essa rede de proteção lá na ponta. Mas essa rede de proteção tem que ser alimentada por um canal de denúncia. Então, o governo federal vem com este canal de denúncia. Então, o maior programa do governo federal era fortalecer a rede e receber as denúncias. E quando nós chegamos, pastor, o Disque 100 era uma brincadeira. Eu tenho vergonha de dizer que por anos eu divulguei o Disque 100, eu vestia a camiseta falando do Disque 100, eu andava pelo Brasil divulgando o Disque 100, e quando eu assumo a gestão do Disque 100, eu descubro que ele não funcionava. Então eu tive o grande desafio de, nos 6 primeiros meses, fazer o Disque 100 funcionar. Hoje a gente tem aí um instrumento poderoso, que é o Disque 100, que funciona de verdade, mas também, pastor, desmistificar algumas coisas com relação ao abuso sexual. Por quê? Por muitos anos, o governo federal falou da exploração sexual de crianças e adolescentes, mas não falou, pastor, do abuso. Hoje, quando a gente pega as denúncias, a gente observa que quase 90% da denúncia é sobre abuso e não exploração. O que é exploração? Há uma diferença, as pessoas não entendem às vezes. A exploração, pastor, é quando você comercializa o corpo da criança. É aquele caminhoneiro que está na estrada comprando o corpo da criança, é a cafetina, o cafetão, os donos de bordéis que negociam o corpo de adolescentes. Essa é uma violência, mas a maioria da violência não envolve dinheiro, pastor. É aquele abusador que abusa sem comprar. É aquele abuso dentro de casa, é o abuso intrafamiliar. Então a gente começou a desmistificar. Outra coisa, pastor, a gente começou a falar que a mulher também é abusadora. Não se falava sobre isso. E começamos, pastor, aí infelizmente tive que, como ministra da família, e eu quero dizer para o senhor, e o senhor que é um ícone na igreja evangélica, no trabalho com família, como tem sido difícil para mim, porque eu sou ministra da família, mas eu também sou ministra da criança. E quando eu tenho que falar sobre a violência contra a criança, eu tenho que dizer que a família, o lar, virou um lugar inseguro, pastor. Infelizmente. E aí é um confronto entre as duas ministras o tempo todo, porque eu levanto a bandeira da família, dizendo para o Brasil e para o mundo que a família é a resposta para todos os problemas e que nós precisamos fortalecer a família. E tanto que eu briguei, o senhor brigou, todo mundo brigou, que o Brasil tinha que ter um Ministério da Família. Aí quando eu sento para falar de abuso, eu falo, olha, mais de 89% dos abusos no Brasil acontece no seio da família. Então, pastor, aí a gente começou a falar sobre o abuso. Outra coisa que nós começamos a falar, pastor, a idade da vítima. E nós começamos a falar sobre o estupro de bebês no Brasil. Mostrar essa realidade. Então, o que nós temos feito de verdade? A conscientização sobre a necessidade de denunciar.
A conscientização de que ninguém está acima de qualquer suspeita. Não é porque a mãe está revestida de uma áurea de santidade. A outra coisa, o sexo do abusado e do abusador. Só se falava de abuso de meninas. E a gente está dizendo o menino também é abusado. Desmistificar. E muitas vezes, pastor, o abuso de meninos no Brasil considerado como brincadeira. Levado tudo como brincadeira. Peraí, há brincadeiras de meninos que não são brincadeiras, são abusos. Então, o fato da gente começar a conversar. Então, a gente está dando uma nova roupagem às ações de proteção da criança. Mas lá na ponta, pastor, estamos fortalecendo o conselho tutelar. Nós estamos equipando os conselhos tutelares. Nós estamos qualificando os nossos conselheiros tutelares. Eles precisam de qualificação. E estamos trazendo, pastor, a sociedade civil para também nos ajudar no fortalecimento. Entender que o conselheiro tutelar ele não é o inimigo da família. Ele tem que ser um parceiro da família. Então, a gente tem feito inúmeras ações para fortalecer esse instrumento poderoso que é o Conselho Tutelar. E aí a gente vem com uma série de ações, mas assim, especialmente agora, pastor, trabalhando no combate à erotização de criança. Eu não posso falar de abuso, pastor, sem falar da erotização de criança. Conversar com os pais. E, inclusive, pastor, a erotização de criança no Brasil também aconteceu por meio de políticas públicas. O senhor sabe o que eu estou falando? O senhor acompanhou meu trabalho lá atrás, quando eu denunciava, inclusive material escolar, material pedagógico e parapedagógico no Brasil, que fazia uma verdadeira apologia à erotização de criança. Então, a gente vem aí também com esse olhar sobre a erotização de criança. Então, a gente tem feito muita coisa, pastor, muita coisa. Mas o mais importante, nenhuma denúncia que chega para nós é arquivada. Todas elas seguem o fluxo e providências estão sendo tomadas, pastor. Ótimo, ótimo. Agora, vocês lançaram um projeto no Brasil que visa o incentivo à abstinência sexual, ou seja, a prevenção contra a precocidade da gravidez na adolescência. Como é que está esse projeto hoje? Pastor, isso deu um barulho, você viu? Você viu que barulho? Pastor, o senhor esperava tanta resistência sobre isso, pastor? Não, a impressão que eu tinha era que os pais iam apoiar, e a sociedade ia apoiar. Mas, pastor, na verdade, os pais ficaram do nosso lado. A resistência foram dos ólogos. Porque esse Brasil, pastor, é cheio de ólogos, é cheio de especialistas. Especialistas que nunca pegaram uma criança no colo. Especialistas que não são pais e não são mães. Especialistas que nunca atenderam nos seus gabinetes um pai e uma mãe. Especialistas que não é como o senhor, pastor, que tem anos de história de gabinete atendendo pai e mãe, que está ano na estrada atendendo família. O senhor sim é especialista em família. O senhor sim é especialista em casamento. Então a gente tem um monte de ólogos que saiu da faculdade agora e que leu nos livros o que é família, sabe? E que leu no livro o que é criança, mas nunca foi ali no shopping comprar uma roupinha para uma criança, não sabe nem qual é a diferença entre uma fralda, uma calcinha e uma cueca, não sabe nem que idade uma criança deixa de usar fralda. Aí esses ólogos foram para a mídia dizer que eu era maluca. Mas os pais, lá na rua, pastor, naquele período que estava falando sobre isso, os pais me paravam na rua, no aeroporto, para me cumprimentar. O que a gente queria fazer, pastor? Oferecer para o adolescente uma outra opção. Não é que a gente ia falar contra a camisinha, os métodos contraceptivos que o governo já falava. Nós íamos oferecer mais um. Pastor, e que dinheiro público eu ia gastar? Nenhum. Eu não causei nenhum prejuízo ao cofre público. Que dano eu ia trazer para a saúde da criança? Nenhum. Que dano eu ia trazer para o adolescente? Nenhum. A ideia, pastor, é só falar o seguinte: você pode esperar mais um pouco. Por quê, pastor?
O senhor acha que eu criei isso da minha cabeça? Vupt! Não. Que a ministra maluca criou? Não. 1 ano conversando com especialistas. Por quê? Ginecologistas começaram a nos procurar. Muitas meninas, quando chegam grávidas, pastor, nos consultórios, sabe o que elas falam? E eu nem queria ter transado nesse dia. Olha. Por quê, pastor? Essa pressão social que para ir numa festa tem que ficar e tem que transar, pastor? Por que para ir numa festa e por que o ficar tem que ser necessariamente a relação sexual? Então, o que existe hoje, pastor, a menina que vai numa festa e não fica, ela não é bonita, não é querida, não é... A mesma coisa o menino. Se o menino não pega, ele não é macho. Então, a gente vê que é uma pressão social para o menino e a menina pegarem. Então, a gente queria ter uma conversa aqui. Peraí, você pode ser bonita, amada, desejada, sem pegar. É só uma conversa. E aí, pastor, acharam que eu ia comprar cinto de castidade e colocar nos meninos todinho do Brasil. E o mais interessante, pastor, que lá na ponta o adolescente quer conversar. Eu preciso acreditar nesse adolescente. Inclusive, teve uns adolescentes que começaram a escrever nas redes sociais. Peraí, estão achando que nós somos um monte de animal? Que a gente vive só por causa do sexo? A gente também pensa. Eu adorei quando os adolescentes começaram a conversar. Mas aí, pastor, para a gente resumir essa história, a nossa preocupação é o seguinte, presta bem atenção, pastor. A gravidez entre 15 e 19 anos começou a cair no Brasil. Mas a gravidez abaixo de 14 não estava diminuindo. Então, eu não estou falando mais de gravidez, pastor, de adolescente. Estou falando de gravidez de criança. Crianças, é verdade. Agora me diga, pastor, presta atenção. Olha as incoerências. Olha a incoerência. Em 2018, o Congresso Nacional aprovou uma lei que é proibido o casamento no Brasil com menos de 16 anos. Presta atenção. Eu proíbo o casamento com menos de 16. Mas falo de sexo numa boa? Tu tá entendendo? Que incoerência é essa? Outra coisa, pastor. O Código Penal brasileiro diz que quem tem relação com uma criança com menos de 14 é estupro. Se é crime, como é que eu vou falar de prevenção de gravidez para uma criança com menos de 14? Eu tenho que dizer, não pode fazer. Exatamente. Mas eu não estou nem falando não pode, eu estou dizendo o seguinte, espera mais um pouco. Então, por lei, para menos de 14 anos, por lei, você tem que dizer, você não pode fazer porque é crime. Aí tem gente dizendo assim, ministra, a senhora é maluca, os adolescentes estão se relacionando entre eles. Balela! Não é esse romance que estão falando que é menininho com menininha. É adulto com menininha. É adulto com menininho. Quem é que está por trás disso? A ministra para de... Porque na hora que a ministra começar a falar, segura a onda, vamos esperar mais um pouco, vai faltar oferta. Tá entendendo, pastor? Então, não queriam que eu falasse. E nós começamos a falar, porque, pastor, pedir para as meninas... Você acha que uma menina de 11 anos está pronta para ser mãe, pastor? Pastor, você acha que uma menina de 11 anos está pronta para o sexo? Pastor, nem anatomicamente. Eu não vou nem falar, pastor. Aqui não está falando uma ministra pastora. Está falando uma mulher. Uma menina de 11 anos, pastor. Não está pronta biologicamente para o sexo. O canal da vagina dela está em amadurecimento, pastor. Ela não está pronta fisicamente e tão pouco emocionalmente. Sexo requer maturidade. Exatamente. Sexo requer maturidade emocional. Essas crianças estão se relacionando cada vez mais cedo. E qual é o resultado, pastor? Conta aí. Suicídio, depressão. Aí todo mundo só quer falar da gravidez e DST. Quando se fala de gravidez precoce, sexo precoce, só se fala de gravidez e doença sexualmente transmissível. Então a camisinha resolve.
Mas esquece as outras coisas, pastor. Depressão, suicídio, baixa autoestima. Esquece as outras coisas. Então, eu estou falando com os meninos. Que é inevitável. Aborto. O aborto. E aí, pastor, então, o que eu estou falando com os adolescentes? Eu não estou falando mais de gravidez precoce. Estou tendo a coragem de falar dos riscos do sexo precoce. Exatamente. Se tiver algum pai, alguma mãe que concorda que sua filha de 11 anos está pronta para o sexo, duvido. É verdade. O que a gente quer, pastor, que os nossos filhos estudem, tenha boa saúde emocional, tenha boa saúde física. O que a gente quer é que os nossos meninos e meninas cresçam. Então, a nossa campanha veio aí com o seguinte slogan: tudo tem seu tempo. Ficou bonita a campanha, só que a campanha foi em fevereiro e agora a gente vai começar um programa. Não vai ser só uma campanha, vai ser um programa, pastor. Agora, eu queria lançar uma sugestão, não sei se depois a senhora pensa para ver essa possibilidade. Eu sonho em fazer uma campanha no Brasil pró-casamento, não é? Uma campanha pró-casamento. E uma outra campanha que eu gostaria de fazer no Brasil, com apoio do Ministério, de repente, da senhora, eu não sei se seria obrigatoriedade, certo? Mas, assim como para dirigir um carro, a pessoa tem que ter uma habilitação, então o cartório só faria o casamento de um casal se ele mostrasse que ele fez um cursinho básico de preparação. Pastor, essa ideia, isso já está pronto pelo nosso ministério, pastor. Já está pronto. Porque assim, pastor, tem muita gente casando aí sem saber o que é casamento, o que é família, tá? Lá na igreja católica, na igreja evangélica, a gente já faz o seguinte: lá tem os cursinhos preparatórios. Então, a gente já está com isso pronto, já está sendo conversado com os órgãos responsáveis. Eu creio que a partir já de julho, agosto, isso vai ser um pré-requisito. Mas, além disso, pastor, a gente quer um pouquinho mais além. Vem aí mais uma novidade. Por exemplo, pastor, presta atenção. Nós aí estamos com um número muito grande de pessoas envolvidas no Bolsa Família. E muitas famílias, pastor, que estão conosco, a gente tem acesso a elas porque a gente tem um cadastro. Elas participam do cadastro único. Para a criança estar no Bolsa Família, ela tem que estar matriculada. Então, nós estamos querendo que essas pessoas do Bolsa Família tenham um outro requisito. Que elas tenham pelo menos 2 encontros conosco ao ano. Ótimo. Que a família compareça à escola para ter 2 encontros com a Secretaria Nacional da Família, numa palestra sobre cuidado com a criança, abuso sexual, casamento, família. Então, a gente quer oferecer esse serviço para a família. Mas se a gente oferecer, pastor, não vem. Então, a gente colocar como uma condicionante para a gente fortalecer a família. Ótimo. Ah, mas vocês estão pensando só na família mais pobre, mas a gente tem muita família aí de classe média, muito menino casando muito cedo. A gente também vai chegar a outras propostas no Brasil de uma forma condicionante de alcançarmos fortalecendo família, pastor. A gente quer fortalecer esse vínculo. Pastor, a família é tudo. O que a gente percebeu? Os países que investiram em família, eles estão no topo. Exatamente. Eu fui na Hungria, pastor. E eu confesso que eu saí de lá, assim, encantada com tudo que eles fazem para a família. A gente tem que lembrar, mas a senhora foi num país rico. Eu fui num país que foi devastado pela guerra. Eu fui num país que está ali, ó, na Europa, no meio de um monte de conflito, envolvido com países em volta, com uma série de conflitos. E aí, quando a gente vê, pastor, os investimentos que aquele país faz para a família, é incrível. Então, a gente percebe que família forte, nação forte. Família fortalecida,
nação soberana. Então a gente está vindo aí, pastor, com inúmeras propostas de fortalecimento da família. E claro, pastor, a gente está querendo trazer pessoas como o senhor para pensar com a gente. Olha só. Para pensar junto com a gente. Nós temos aqui em Bragança Paulista, inclusive eu quero, uma hora que a senhora estiver aqui em São Paulo e for possível, eu gostaria que a senhora conhecesse. Nós temos aqui em Bragança, eu acho que é única no Brasil, uma clínica de restauração de casamentos. E olha como que é bonito esse trabalho. Nós recebemos aqui na nossa clínica, uma ou duas vezes por mês, de 35 a 40 casais se separando. Casais separados há 1 mês, 3 meses, 2 anos, 5 anos. Chegou um casal aqui separado 20 anos. 70% depois do tratamento são restaurados. 70% desses casais são restaurados. Imagina se nós tivéssemos casas como essa espalhadas pelo Brasil afora. Em todo o Brasil. Pastor, eu não sei se o senhor sabe que o presidente Bolsonaro sancionou agora uma lei que era esperada pelos juízes e promotores do Brasil há muito tempo. E por todos aqueles que trabalham com a defesa da mulher. Olha o que diz a lei. Claro que nós vamos ouvir muita resistência por aí. Mas olha o que diz a lei. A lei é uma regulamentação do que já está previsto na Lei Maria da Penha. O que diz essa lei? Que o juiz agora poderá aplicar como pena para o homem agressor de mulher. Claro, não é todo agressor. Tem agressão que tem que realmente ir para a cadeia. Mas aquele agressor que tem condição de ser recuperado, ao invés dele cumprir uma pena, por exemplo, de 1 mês de cadeia, 10 dias de cadeia e perder o emprego, aquele agressor que, ao invés de só pagar uma cesta básica ou prestar um serviço para a comunidade, ao invés de ser uma pena dessa, a pena dele vai ser participar de um grupo de restauração. Pode vir para cá, entendeu? Pastor, e os fóruns do Brasil, os tribunais, já tem, em alguns tribunais, esses grupos reflexivos para homens agressores. Mas ele não era obrigatório. O homem ia por sugestão. Então ia uma parcela muito pequena. Mas deixa eu lhe contar uma coisa, pastor. Os homens que participavam do grupo de reflexão, escuta só, isso não é igreja. Gente, ó, isso não é igreja. Porque se eu for falar de igreja, os nossos números são muito maiores. Sim. Nós acreditamos que o homem pode mudar. Tá aqui dois pastores que a vida inteira viram transformações. Mas eu vou falar de número de tribunal, de juiz e promotor. Nos tribunais que já tem isso, e os agressores que participam dos grupos reflexivos com psicólogos, com psiquiatras e assistentes sociais do fórum, a reincidência, pastor, desse homem voltar a agredir a esposa é menos de 5%. Meu Deus, que coisa boa. Então, pastor, agora o que acontece? O juiz não vai mais perguntar se ele quer. A nova lei sancionada pelo Bolsonaro não vai ser se você quer. É uma pena, ele vai ser obrigado a participar do grupo. Ou tu vai para o grupo ou tu vai para a cadeia. E qual é a nossa intenção, pastor? Recuperar o agressor. Sabe por quê, pastor? Isso tem muito a ver com o nosso ministério. Escuta o que eu vou lhe dizer. Mais de 50%, em torno de 52% das mulheres que denunciam agressão voltam para o agressor. Só que quando ele volta, ele não mudou o comportamento. Ele vai continuar agredindo. Sim. E esses homens que não voltam para essa esposa, eles vão casar com outra e vão continuar agredindo a outra. Exatamente. Então a gente tem que entender, pastor, que esse agressor precisa ser restaurado. Para a gente salvar a família. Sabe por quê, pastor? Ele até pode terminar o casamento. Mas ele continua pai. Exatamente. Ele até pode terminar a relação com esta mulher, mas ele tem que trabalhar
para pagar pensão para esses filhos. E ele vai construir uma outra família amanhã. E pode ser um bom marido. Exatamente. E não vai abandonar esses filhos aqui, porque o que a gente vê, pastor? Filhos de divórcios, quando não são alimentados pelo pai, mesmo que o casal se separa, se o pai estiver presente, o pai pode ajudar muito, a mãe pode ajudar muito. Sou contra o divórcio, mas o divórcio sem o acompanhamento do outro cônjuge é muito ruim para aquele que fica com a guarda. Então, pastor, a gente vem aí com algumas novas iniciativas de fortalecimento de família, pastor. Ótimo. Tem tanta coisa para fazer, pastor, tanta coisa para fazer. Inclusive, quando eu sou questionado, quando participo de uma live, a maioria dos pastores me perguntam, não é? Josué, como as famílias podem conviver tanto tempo dentro de casa, nesse período de pandemia e confinamento? O que eu vejo? Todos os governos preocupados com a saúde física. Só que nós temos um problema sociológico. Por quê? Porque as famílias não estavam preparadas para uma convivência durante tanto tempo dentro de casa. Você já imaginou ficar 30, 40 dias confinados, 2 meses confinados, num espaço pequeno, certo? Com crianças. E não há nenhuma preocupação da maioria dos governantes em dar nenhuma instrução, não fazer absolutamente nada para ajudar essas pessoas a conviverem de forma pacífica. Por quê? A senhora, eu acho que ouviu que lá em Wuhan, na China, quando terminou o confinamento, a demanda, a procura de divórcio foi tão grande nos cartórios que há uma fila de espera para fazer um divórcio na cidade. Nós corremos o risco de terminar esse confinamento, passar a pandemia e termos uma crise sociológica vendo famílias e famílias se desintegrarem, não é verdade? Com certeza, pastor, com certeza. E a gente também já se antecipou muito em relação a isso, porque não só as relações podem terminar, como durante o convívio, pastor, a violência. Pastor, o senhor não tem ideia do número, como cresceu o número da violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança. E aí, pastor, isso tem nos deixado tão preocupados, porque a gente já viu aí alguns ideólogos, lá vem eu com meus ólogos, né? Alguns ideólogos já defendendo no mundo, na verdade não é que eles estão defendendo agora, essa tese é antiga, mas está ganhando muita força nesse período de pandemia, a extinção da família. E aí, pastor, a gente vai ter que entender que isso não é brincadeira. Quando lá em 2013, 2012, eu anunciava que havia um projeto de destruição da família, todo mundo dizia assim, a senhora é maluca, tinha igreja que achava que eu era maluca. Aí eu mostro com decretos presidenciais, projetos de lei, atos normativos, tipo desconstrução da heteronormatividade, questionamento da família patriarcal, a tomada do poder do pai, da mãe, e uma série de iniciativas que estavam acontecendo. E este movimento agora sai publicamente e fala que a família tem que ser abolida. Pastor, mas eu queria que esse movimento me dissesse o que vai substituir a família. Exatamente. O que a gente entende, pastor, que eu e o senhor temos que concordar, que a família que está posta precisa ser modificada, mudada, fortalecida, restaurada. Nós temos que restaurar, mas não abolir. Exatamente. Eu fico imaginando, pastor, será que eles vão querer um monte de chocadeira no meio da rua? E tu vai lá e tu escolhe um filho e leva embora para casa? Será que é essa a ideia para o futuro da humanidade? Pastor, o homem nasceu para ser família. Exatamente. Isso chega a ser uma agressão à natureza humana. Pensar em extinguir a família é uma agressão à essência humana. Eu fico pensando assim, chega a ser louco isso. Chega a ser maluco. Quem quer pensar no valor de família, visite um abrigo de idoso. Vai lá. É verdade. Eu acho que é lá num abrigo de idoso
que a gente pode sentir o valor da família. Eu estive na África faz uns 45 dias que eu estive na África, mais especificamente em Angola, né? E eu visitei um orfanato, né? Eu estava lá e eu quis visitar um orfanato. Quando a senhora falou, vai num asilo para você entender o valor da família. E também vai no orfanato, né? Vai no orfanato. E é interessante que quando eu e a minha esposa entramos naquele orfanato, as crianças, quando nos viram, elas pegavam na nossa perna e chamavam de mãe, chamavam de pai. Ali a gente entende o valor da família. Eu sempre uso a figura da família de Jesus, não é? Deus, na sua soberania, poderia ter engravidado Maria por obra e graça do Espírito Santo, capacitado ela para ela criar Jesus sem nenhum homem. Sem nenhum homem. Não precisava de José. Aí então Deus elege José para ser pai adotivo de Jesus, não abrindo mão da figura de um pai dentro de casa como referência para Jesus. Se Deus não abre mão desta figura dentro da casa onde o seu filho foi criado, significa dizer que a figura do homem como líder da casa, certo? Como pai, é imprescindível, indispensável, e quando falta cria um problema muito sério, não é, de estruturação dessa família. Então, abrir mão disso é simplesmente ir contra aquilo que Deus estabeleceu e planejou para todos nós, né? O pastor, e como José entendeu isso? Um jovem, ele e Maria, eu acho que a diferença de idade entre eles devia ser pequena. Eu não vejo José, um velhinho idoso, com uma jovem esposa, né? Quando Herodes quis matar o menino, o anjo, Deus é infinito em poder e graça, Deus podia, né, ter transformado os três invisíveis. Deus é poderoso, mandado uma carruagem do céu, pegou ali José, Maria e o menino e transportado para o Egito. Mas Deus manda um anjo do céu e dizer assim: José, protege o menino. José podia ter dito assim: não é filho dele? Ele que se vire. Ele que manda aí agora uma carruagem, um monte de anjinho, pegar nós e mandar nós para o Egito, para qualquer lugar. José disse para o anjo: pois não. Assumiu o papel de pai, correu risco. Eu creio que aquela fuga não foi fácil. Fugir com o menino e uma mulher pós-resguardo ali, uma mulher amamentando, fugir. José foi muito macho, pastor. Pensa. Muito mais. Mas ele assume o papel de pai. Então tem muita gente aí, pastor, pedindo milagres. Quando o milagre é o próprio pai, a própria mãe. Muita gente pedindo que anjo desça do céu para fazer o que a pai e mãe tem que fazer. Então assim, pastor, Deus é extraordinário. Deus deixa muito claro o papel da família. A família faz parte da essência. Quando eu vejo, pastor, esses grupos se levantarem para dizer abolição da família, está muito claro para mim que Jesus está voltando. É verdade, é verdade. Abolição da família, para mim, pastor, eu acho que é uma das últimas peças desse quebra-cabeça para a volta de Jesus. Não tem explicação. É verdade. Não tem explicação. Agora, uma pergunta também: como é que como vocês estão encarando e enfrentando os a favor do aborto diante dessa declaração do próprio presidente Jair Bolsonaro, que enquanto eu estiver no governo não haverá aborto, tá? Como é que está sendo o enfrentamento disso? Tem que ser um presidente muito corajoso para falar isso e com muita vontade de trabalhar. Sabe por quê, pastor? É mais fácil liberar o aborto. Exato. Vai lá, aborta, do que criar políticas públicas de prevenção à gravidez, pastor. É mais fácil dizer aborte do que pagar o preço e o mico que eu paguei de dizer espera, não faz sexo. É mais fácil liberar, pastor, o aborto do que enfrentar toda essa indústria do entretenimento
que está dizendo, que está cantando, pegue as menininhas, pegue as novinhas, porque eu vou enfrentar esses cabras, pastor. Ah, vou. Essas músicas aí que tá mandando pegar as novinhas, eu vou enfrentar. Eu não tenho medo não, pastor. Eu não tenho medo de MC, não. Eu não tenho medo desses cabras que tá cantando que é para pegar as novinhas, não. Não tenho, pastor. Então, é mais fácil você mandar liberar o aborto do que você enfrentar a indústria da erotização. É mais fácil você enfrentar o aborto do que você investir em saúde pública, em métodos preventivos para a mulher, em planejamento familiar. É mais fácil. Então, pastor, o presidente, quando disse no meu governo não vai ter aborto, por quê? Ele quer a mulher saudável. Pastor, aonde que aborto faz bem para a mulher, pastor? Aborto é coisa primitiva. Nós estamos em pleno 2020 e o povo está pensando no método da idade da pedra. Eu não consigo entender, com tantos métodos anticonceptivos, fica aí um monte de mulher formada com doutorado e não sei em quantas universidades pedindo para matar bebê, pastor. Essas mesmas mulheres que ficam lá nas praias defendendo ovo de tartaruga. O ovo de tartaruga não pode, mas o ovo humano pode. Aí esse monte de mulher mentindo, pastor, e elas mentem, dizendo que chegaram a dizer, pastor, é tanta da mentira, que no Brasil morre 1 milhão de mulheres por ano por causa de aborto. Cadê 1 milhão de túmulos, pastor? Pastor, nós estamos no meio, pastor, escuta só, nós estamos no meio de uma pandemia. A gente já está em maio, estamos com 6.700 mortos, pandemia. Não sei quanto nós vamos chegar ao final do ano com a pandemia. Então, se a gente tem 1 milhão de mulheres mortas por ano por causa de aborto, nós tínhamos pandemia de aborto e ninguém falou para nós, foi, pastor? Exatamente. Pastor, é chamar a gente de... Pastor, me diz uma coisa, cadê os túmulos, cadê as covas, cadê o Dória abrindo cova para enterrar a mulher por causa de aborto? Não tem, pastor, 1 milhão de mulheres no Brasil morrendo por ano por causa de aborto. Cadê os túmulos? Cadê os atestados de óbito? Então, pastor, fico inventando, mentindo. Não tem, pastor. Segundo o site do DataSul, em 2016, morreram 69 mulheres em todo o Brasil em decorrência do aborto. Então, assim, 69? Pastor... 69. Meu Deus. Então, agora, ministra, uma pergunta também que fizeram aqui, seria interessante se a senhora puder falar sobre uma revelação que o Senhor te deu sobre o governo. Poderia falar um pouquinho? Pastor, é um áudio que está circulando na internet, mas não sou eu que falo aquilo, não. Esse áudio está circulando há uns 4 meses... Já deu até matéria na revista Época, isto é, um monte de revista aí, mas não sou eu quem falo. Alguém achou minha voz parecida com a dela, aí, até agora esse áudio tem até minha foto e todo mundo compartilhando, mas não sou, eu ouvi o áudio, é uma revelação divina, não sei quem é essa pessoa, mas está todo mundo atribuindo. Mas eu tenho uma revelação de Deus aí para o governo, posso falar? Nós vamos ficar até o fim cuidando das crianças, do oprimido, do pobre, da viúva. E vocês orem aí por nós, por favor. Estamos trabalhando muito, pastor. Quero te agradecer muito, pastora Damares, e dizer da minha alegria e como foi bom ouvir a senhora e como é bom ouvir uma pessoa apaixonada por Jesus, apaixonada por sua missão, apaixonada pelo seu chamado. E uma coisa você pode contar, as nossas orações. Nós vamos estar orando sempre pela senhora, vamos estar orando sempre pela sua equipe, e quando ver o presidente Jair Bolsonaro, diga que ele tem aqui também algumas pessoas em Bragança Paulista, são muitas pessoas, que está orando e intercedendo e crendo que Deus vai continuar dando a ele graça suficiente para ir lutar até o fim. Deus abençoe a senhora.
Eu quero conhecer a clínica. Okay. E eu quero trazer esse modelo. Quem sabe a gente não pode ter isso como uma política pública no Brasil, hein, pastor? Eu vou aí em Brasília, quando passar a pandemia, para a gente compartilhar desse sonho. Tá bom? Obrigada, pastor, por ter me recebido aqui na sua live. Que Deus te abençoe, meu pastor. Te amo muito, você e sua esposa, viu? Deus abençoe, grande abraço e continue debaixo da graça de Deus aí. Deus abençoe. Amém. Tchau. Eu quero crer que você gostou muito da ministra Damares falando. Eu quero que você não deixe de orar por ela. Ore por ela, pela equipe dela. Ore pelo presidente da República. Ore pelo Brasil. Nós precisamos, como nunca, orar pela nação brasileira. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, clique aqui no gostei, deixe o seu comentário e até o nosso próximo encontro. E não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.